Alegres, gratos a Deus por Ele ser o nosso Criador e mantenedor, vamos adorá-lo cantando o hino Minha Vida Faz Senhor 222. Louvemos a Deus com alegria e com entusiasmo. Minha Vida Faz Senhor 222. Vamos todos prestar atenção no texto que será lido para a base da nossa oração. Ele se encontra em Romanos 7, 19. Porque não faço o bem que quero, mas o mal que não quero, este eu faço. Em nome de Jesus, nós vamos então nos colocarmos de joelhos perante Deus e será feita uma oração a Ele nesse momento. Bondoso Deus, Pai de amor, que habita nos mais altos céus, estamos aqui mais uma vez agradecidos a Ti pelas muitas bênçãos e por mais essa oportunidade que o Senhor nos dá e ainda de liberdade religiosa buscarmos a Sua face. Queremos pedir a Ti, Senhor, para que perdoe os nossos pecados, para que venha estar sendo com cada pessoa aqui, que possamos estar aqui de corações sinceros e que a mensagem que aqui será dita, que o Seu Santo Espírito possa falar através do pregador e que possa achar solo fecho em nossos corações. Queremos pedir ao Senhor para que perdoe os nossos pecados e coloque em nós cada dia mais e mais o desejo de nos fazermos presente em Sua casa. Perdoe os nossos pecados, aumente nossa fé em Ti. São todas essas bênçãos que Te pedimos e Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem ocupar os lugares. Nós estamos felizes nessa manhã de sábado porque estamos perante Deus, adorando a Ele, prestando a Ele louvor, porque Ele é digno, porque Ele é o nosso Criador, Ele é o nosso mantenedor. E por isso estamos aqui, neste sagrado dia de sábado, para prestar culto ao nosso grandioso Deus e também ao nosso Salvador Jesus. Todos são muito bem-vindos e que todos possam sair daqui com a certeza de que tiveram um encontro com Deus. Antes de passarmos para alguns momentos de louvores, eu queria apresentar aqui o Regner. Acho que todos já conhecem, Regner, filho da irmã Neide. Ele é obreiro comportor lá no Espírito Santo. E seja bem-vindo, obrigado. E temos também o Tiago, lá de Brasília. Ele trabalha na Escola Renascença, esse é o nosso pregador de hoje. Obrigado, Tiago, pela presença, seja bem-vindo. São jovens valorosos, trabalhando na seara do Senhor,
que Deus continue abençoando vocês e que vocês continuem iluminando vidas. Nesse momento nós teremos 2 louvores, teremos a participação da Raquel e depois da Raquel teremos o grupo de louvor que também terá a oportunidade para louvar a Deus. Som. Porque amo o Pai Celeste, desejo elevar todo aquele que olhar para mim. Porque sou sua filha, minha devoção irão ver, olhando assim. Pro meu corpo não vou chamar a atenção. Eu sei bem quem sou e qual é minha missão. Eu não vim à terra só pra brincar. Eu vim para muito
Você entregou o seu problema a Deus. Agora é esperar nas promessas que nos deu. Você orou com fé e Deus atenderá. Mas enquanto está esperando, Ele pergunta pra você. É tão difícil entender que seus problemas eu posso resolver, que nas situações difíceis estarei ao lado seu pra o ajudar. Confie em Deus e então verá a mão de Deus guiando cada passo seu. É claro o quanto amas, é só olhar pra trás. Mas mesmo assim, Ele pergunta pra você. Agradecemos a Deus a participação da Raquel e agradecemos também a participação do grupo de louvor. Que Deus continue abençoando vocês nesse ministério de música. Nesse momento nós teremos a parte central do culto, nós teremos a ministração da palavra. Vamos ter o privilégio de ouvir a voz de Deus através do instrumento humano. Vamos estar atentos para a mensagem. Para que fomos salvos? Com a palavra, o irmão Tiago. Bom dia aos irmãos, feliz sábado. Me sinto feliz pela oportunidade de estar aqui com vocês. Já tinha passado aqui algumas semanas, mas visitei e não estava funcionando, não era dia de culto. E hoje eu estou podendo estar aqui nesse maravilhoso sábado. Irmãos, todos nós nascemos maus. Queria que você considerasse, está escrito em Salmos 51, o verso 5. Lá diz que em pecado concebeu quem? A minha mãe. Gostaria que alguém lesse em Jeremias, o capítulo 13, o verso 23. Jeremias 13, 23. Podereis vós fazer o bem se vocês estão acostumados a fazer o quê? Na minha versão diz o mal. Então, e o texto que nós lemos lá em Romanos, o texto base da oração, o bem que eu quero, eu não faço, mais o mal que eu não quero, esse eu já fiz. Irmãos, automaticamente nós fazemos o mal.
Então não se espante se você fizer o mal, porque isso realmente sai de quê? Sai de nós. Você deve se surpreender quando você começa a fazer o bem. Então, quando você decide vir à igreja, isso é obra de quem? Do Espírito Santo. Você está começando a fazer o bem. Então todos nós somos maus, todos nós pensamos e desejamos e executamos a maldade. O interessante é que nós temos preconceito de pecadores como nós mesmos, não é verdade? O fato de estarmos aqui na igreja, às vezes a gente se sente melhor do que as pessoas que estão aí, à deriva do seu próprio destino. Deve haver esse preconceito. A Bíblia fala que todos são o quê? Todos somos maus e todos nós somos pecadores. Queria considerar com vocês, vamos ler algumas histórias na Bíblia. Eu não queria que você se escandalizasse nessa manhã. Vamos ler aquilo que está aqui, que está escrito. São histórias que às vezes a gente nem passa assim despercebido e não tira grandes lições. Queria falar de um grande exemplo que está registrado na Bíblia. O nome dele é Jesus. Eu gostaria de enfatizar aqui algumas amizades que Jesus tinha. Eu creio que muitos de vocês não teriam a mesma coragem de ter amizade com as pessoas que ele tinha. Na lição foi comentada hoje ali na classe dos jovens sobre isso. E o exemplo que eu quero dar é a amizade que ele tinha com pessoas que eram rejeitadas pelo seu próprio povo. Certa vez ele foi visitar um homem muito influente chamado Zaqueu. Agora Zaqueu era amado pelos judeus? Não, e tinha um motivo. Além de ser judeu, ele trabalhava para os romanos. E para piorar a situação, ele cobrava o quê? Os impostos. Se ele cobrasse só o certinho, estaria tudo certo. Mas o que ele fazia? Cobrava muito, cobrava além do absurdo. Então era pessoa indesejada. Zaqueu hoje, ele representaria quem? Mas não podemos se dizer, não tem nenhum político aqui não, né? Espero que não esteja. Zaqueu poderia representar os políticos, pessoas corruptas, que usam de má fé a boa vontade das pessoas. E Jesus, querendo ou não, se relacionava com quem? Com essa pessoa. E qual era o objetivo de Jesus? Trazer ela o quê? A salvação. Outra pessoa também é Maria, aquela que entrou ali na ceia, na noite, que eles estavam jantando. E ela era prostituta. Uma mulher que não teve grandes oportunidades na vida, e Satanás começou a trabalhar em sua vida. E levou ela cada vez o quê? Mais longe. Mas ela teve a oportunidade de conhecer a salvação. Essa história está registrada no capítulo 12, verso 3. Lá diz que ela entrou ali, mesmo sabendo que não era o quê? Bem-vinda, e se pôs ao pé de Jesus e ali chorou. E começou a passar perfume com seus próprios cabelos, a enxugou. Agora o que os irmãos da igreja fizeram lá? Que estavam ali reunidos? Nossa, ele não sabe que ela é pecadora? Se você pega alguém conversando com uma prostituta, você não vai maquinar o mal? Eu não condeno você, eu também poderia ter esse pensamento. Por quê? Porque nós somos o quê? Somos maus, a maldade está dentro de nós. Mas esse preconceito deve existir? Não deve. O objetivo de Jesus com aquela jovem era o quê? Trazer ela novamente a uma vida pura. Outro também, amigo de Jesus, e esse era bem próximo. Tem algum tesoureiro aqui? Esse aqui naquela época era tesoureiro da igreja. Como era o nome dele? Judas. O Espírito de Profecia fala que Jesus conhecia as coisas que Judas fazia, mas por nenhum momento ele expôs o pecado de Judas. Jesus tem uma maneira diferente de tratar as pessoas e de cuidar dela para que ela não seja exposta. Hoje, se um tesoureiro desviar o dinheiro, o que acontece? No outro dia os irmãos estão tudo comentando, a pessoa chega na igreja de cabeça baixa e às vezes nós olhamos para ele, isso aí, o que aconteceu? Não, ele passou a mão no dinheiro da igreja. E diz lá que Jesus, por nenhum momento, expôs o pecado de quem? E de Judas, e trabalhou com ele até o final, para que ele fosse salvo. Então Jesus, andava com político, prostitutas, ladrão, e outra pessoa também, representada pela mulher samaritana. Jesus, ele não tinha preconceito religioso. Falamos isso sobre a lição, né? Ali naquela época, o samaritano não poderia entrar em contato com os judeus. Jesus, sendo judeu, o que fez? Entrou em contato. E hoje nós temos preconceito. A salvação não é estendida só a nós, mas a quem? A todos. Nós não devemos ter medo. Agora, as amizades de Jesus eram o quê? Muitos, podemos dizer, era um pouco bagunçado, né? Ladrão, prostituta. Pessoas que hoje eu acho que você não tem na sua lista o quê? De amizades.
Mas, irmãos, nosso objetivo da nossa vida não é fazer amizade com as pessoas e estar bem com todo mundo. A nossa amizade é fazer com que as pessoas se sintam bem aonde agora? No céu. Então, se você aceitou a Cristo e alcançou a transformação, você deve também conduzir ela a essa mesma transformação. Agora, se você já acha as amizades de Jesus assim um pouco estranha, agora vamos entrar no ponto principal. Queria falar um pouco sobre a família de Jesus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo 1, o primeiro capítulo vai falar sobre a genealogia de Cristo. Diz que o discípulo aqui, ele mostra Jesus como homem, né? E ele vai falar agora a linhagem de Jesus. Eu queria comentar com vocês os primeiros parentes de Jesus lá no começo. Certa vez, teve um senhor que casou seu filho com uma jovem. Mas o seu filho faleceu e a jovem não conseguiu o quê? Gerar um filho. Como de costume naquela época, ele deveria dar outro filho, e ele deu. Novamente, e ela não conseguiu engravidar. Ele tinha um terceiro, mas ele era muito novo. O que ele falou? Vá para a casa de seus pais, e quando ele tiver a idade certa, você volta para casar. Mas foi esse o combinado? Foi, mas foi isso que ele fez? Não. Ela ficou sabendo que o rapaz cresceu, atingiu a idade, e o seu sogro havia enrolado. Certa vez ela ficou sabendo que seu sogro estava na cidade. O que ela fez? Ele vai pagar com o que fez. Ela se vestiu como uma prostituta, ficou na beira da cidade. Na hora que ele olhou, achou interessante e levou ela para ter relações. Ao passar do tempo, meses depois, chegou ao ouvido do sogro dela que ela estava o quê? Grávida. E ela se engravidou fora do casamento. E não foi com o filho que estava sendo o quê? Guardado e reservado para isso. O que ele fez? Mandou chamar imediatamente. E ela, antes de ir, ela falou: ó, a pessoa que eu tive relações é dono desses objetos. E entregou para o servo. E na hora que chegou, entregou na mão do sogro dela. E o sogro dela o que fez? Ficou o quê? Assustado. Porque ele mesmo tinha... Ele que era o quê? O principal vilão dessa história. O que ela fez era certo? Não. E muito mais do que o Judá fez com ela. Mas o interessante é que aí a família de Jesus já começa a se bagunçar daqui. Já no início. Vemos o que agora? Sogro tendo relação com quem? Com nora. Não era uma família muito estruturada. Irmãos, eu estou falando aqui de pecado, não se escandalize. Isso aqui está escrito na Bíblia, é bíblico. Outro exemplo, dentro da linha de Jesus. Salmão com Raabe. Quem lembra de Raabe? Raabe era a prostituta que abrigou o quê? Os dois espias. Quem tinha coragem de passar uma noite aqui na casa de uma prostituta? Só para se livrar de um perigo. Eu acho que no outro dia alguém ficasse sabendo e ia dizer, não sei não se teve alguma coisa. Mas ela guardou ali os dois espias e ela trouxe a salvação para dentro do quê? Do seu lar. Quando o exército de Deus foi para destruir a cidade, a única família que ficou viva foi de quem? De Raabe. E Raabe está dentro da família de Jesus. Sogro com nora, agora entrou na história uma prostituta. Seguindo a história, vai aparecer lá no livro de Ruth, capítulo 1, o casamento entre Ruth e Boaz. E Ruth era de uma nação moabita. E Jesus e era uma nação que é idólatra. Agora entra na linha de Jesus uma pessoa idólatra. E para finalizar, eu queria falar agora sobre uma das grandes histórias que eu gosto, a de Davi. Davi junto com Betseba geraram quem? O grande rei Salomão. Mas só que não foi um casamento meio que organizado, né? Primeira coisa, Davi cometeu adultério. E do adultério cometeu o que agora? Um assassinato. Então a família aqui não está sendo bem estruturada. Mas o que eu não quero enfatizar é que nós somos livres para pecar. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero enfatizar que esses pecados, que por nós podem ser pecados escandalosos, mas essas pessoas aqui se colocaram na mão de Cristo e tiveram suas vidas o quê? Transformadas. Então não adianta o que você fez ou deixou de fazer. O que é importante hoje é que se você se entregar na mão de Cristo, Ele pode o quê? Transformar. Agora interessante, aquilo que aconteceu fica o quê? Fica para trás. Mas só que o ser humano não consegue fazer isso, não é verdade? Nós, homens, não conseguimos. A gente torna o quê? A ficar
lembrando dos nossos pecados. Agora eu pergunto para vocês: por que fomos salvos? Se nós somos tão maus, tão ruins. Evangelho segundo João, capítulo 3, o verso 16. O que diz lá? Tal maneira que deu. Por que fomos salvos, irmãos? Pelo amor de quem? Pelo amor de Deus. Então Deus nos amou de tal forma. Eu acho interessante que o evangelista aqui, ele não existia uma palavra no vocabulário para medir, né? Deus amou o mundo do tamanho do oceano, do tamanho do universo. Ele falou, não, colocou de tal maneira. Ele não teve capacidade de medir o amor de Deus, que enviou o seu Filho para que todo aquele que nele o quê? Não pereça, mas tenha vida eterna. Primeira carta de Pedro, capítulo 3, o verso 18. Lá vai falar que Jesus foi um sacrifício que morreu por nós, tanto pelo justo como pelo quem? Pelo injusto. Então a abrangência do amor de Deus é o quê? É total, é para todos. Agora, qual deve ser a nossa postura em relação ao pecado? Evangelho segundo João, capítulo 8, verso 11. Lá diz assim: Jesus, em uma determinada situação, ele concedeu a salvação à pessoa, mas em seguida ele falou, na última parte do verso vai dizer bem assim: vais e o quê? Não peques mais. Então nessa manhã, nós ouvimos aqui que a família de Jesus, as amizades que Jesus tinha, era meio desestruturado, eram pessoas pecadoras como nós. Mas ao ter um encontro com Jesus, qual era a atitude que elas tinham que ter? De a partir dali, daquele momento, sair e não pecar, nunca mais pecar. Irmãos, o que pode ser maior do que a marca do pecado? A graça, é a marca do perdão. Maior do que a marca do pecado é a marca do perdão. A graça é um poder concedido a nós para vencermos o pecado. A graça, ela é o perdão dos nossos pecados e poder para ter uma vida o quê? Uma vida sem pecado. Para finalizar, só gostaria de considerar o que está escrito na carta aos Hebreus, capítulo 10. O verso 37. Porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Então a volta de Cristo está o quê? Está às portas, está próximo. Se retroceder nele, não se compraz a minha alma. Então as pessoas agora, a volta de Jesus está perto. É aqueles que retrocedem, que têm um encontro com Jesus, têm a oportunidade de ser salvo e ter uma vida sem pecado. Aqueles que decidem retroceder, permanecer no pecado, diz que Deus não tem prazer o quê? Nessa alma. Mas agora o verso 39. O verso 39 vai caracterizar todos nós que estamos aqui nessa manhã. Nós, porém, que somos o quê? Do time que não retrocedem para a perdição. No entanto, temos a fé para a conservação da nossa alma. Então nessa manhã, meu desejo é que todos saiam daqui com o desejo de nunca mais pecar e ter a certeza que nós não iremos o quê? Retroceder. E não importa o que fizemos, Deus tem um poder para nos salvar. Amém? Agradecemos ao irmão Tiago pelas preciosas palavras e louvamos a Deus pela sua maravilhosa graça. Nesse momento nós vamos louvar a Deus para o encerramento do culto divino desta manhã de sábado. Vamos cantar o hino Jesus me transformou, de número 217. Ao som dos instrumentos, vamos louvar a Deus com alegria, com entusiasmo. Jesus me transformou, 217.
que pedidos são, venham todos já fluir a salvação. Cristo me amou, Ele me livrou, o seu imenso amor me transformou, pois seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Pecadores, vinde já, Cristo vos quer salvar, Ele só vos poderá das ondas abrigar, ao seu manto mesmo mar sempre obedecerá. Nunca pois desanimar, Ele salvará. Cristo me amou, Ele me livrou, o seu imenso amor me transformou, foi seu poder, o seu querer, sim, Cristo Salvador me transformou. Amém. Nesse momento, nós vamos colocar de joelhos para a oração final. Santo Deus, Pai poderoso, Criador de todas as coisas, nesse momento todo especial, Senhor, estamos reunidos em Teu nome, gratos a Ti pelo dom da vida. Querido Deus, tenha misericórdia de nós, Senhor. Nós somos maus por natureza, tudo que pensamos e fazemos está relacionado ao mal. Queira, Senhor, ter misericórdia de cada um de nós. Nos conceda, Senhor, a certeza da salvação em Cristo Jesus. Que a graça possa encher o nosso coração, perdoando os nossos pecados e nos dando um poder para não ter uma vida de pecado. Que possamos ter certeza que o Senhor tem esse poder. Que possamos, Senhor, dedicar a nossa vida a Ti e sairmos daqui transformados. Que possamos, Senhor, estar no time daqueles que não retrocederam e permaneceram fiel até a Tuas voltas. Queira, Senhor, abençoar famílias que aqui se encontram, ajudando elas em suas dificuldades e suprindo as suas necessidades. Perdoe-nos pelos nossos pecados. Nos dê um bom restante de sábado na Tua companhia. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Em nome de Jesus, concluímos o culto para a glória de Deus. Amém. Irmão Tiago, irmão Regina estarão à porta para despedir os irmãos.